Olá, amigos do professor Baroni. Meu nome é Jean Tozeto. Eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research. Há alguns anos eu fui convidado pelo professor Baroni para apresentar este quadro, o Filosofando. E desta vez eu vou começar o episódio de um modo diferente. Eu vou ler o comentário do André Vinícius. Quanto mais estudo, mais fico perdido. Toda hora alguém diz, sou 100% fundo imobiliário. Outro diz para diversificar. Outro para esperar. Outro diz que você já está atrasado. Se compra um fundo bom, mas caro, não serve. Se compra um ruim, barato, não serve. Já deveria ter começado há 10 anos, dizem porque agora já passou a época. Dizem para não seguir na lista para estudar por conta própria. No entanto, eu não tenho nem capacidade nem interesse de saber cada vírgula que acontece no fundo. Tijolo ou papel? Shopping ou hospital? Eu só queria comprar e pronto. E ter fé que vai dar certo, pois tentar tapar todos os buracos dessa vida é exaustivo. Enfim, só um desabafo. Olá André, eu li seu comentário que você deixou no nosso vídeo mais recente e eu fiquei tocado com a sua mensagem e eu imaginei que deve ser um desabafo típico de muitas pessoas. Várias pessoas pensaram em escrever o que você escreveu e não tiveram coragem ou não quiseram se expor. E eu quero responder ponto a ponto o seu comentário, porque se eu te ajudar, de repente eu posso estar ajudando mais pessoas. Você começa dizendo que quanto mais você estuda, mais você fica perdido. Eu estou presumindo que você está estudando por conta própria, você é um autodidata. E qual é o desafio do autodidata? Saber selecionar o material que será estudado. Esse é um desafio quando a gente não tem um professor, uma pessoa física, uma referência clara para mostrar o caminho. Você vai na escola, tem o professor ou a professora que seleciona o material que você vai estudar, seleciona os livros que você vai ler, prepara as aulas e isso tem um lado bom. Quando você é autodidata, você mesmo tem que preparar aquilo que você vai estudar. Você tem que aprender a selecionar as coisas, descartar as coisas ruins e se aprofundar nas coisas boas, porque senão você vai se sentir perdido sim. Estudar algo bom nunca é demais, mas estudar algo que não acrescenta nada, isso nem é estudar, é perder o tempo. Como eu não vou conseguir responder de forma genérica para você, eu vou citar a minha experiência. Quando eu comecei a estudar sobre bolsa de valores, isso foi há muito tempo, não existiam essa profusão de vídeos pela internet, não existiam milhares de canais, milhares de educadores financeiros, milhares de influenciadores de pequeno e grande porte para falar sobre investimentos na internet. Eu tive que procurar nos livros. Quando eu me interessei pelo assunto, logo eu pesquisei quem era a maior referência em investimentos. Logo eu descobri que era Warren Buffett. Então eu procurei por um livro a respeito da estratégia de Warren Buffett. E sequer foi um livro escrito pelo próprio Warren Buffett. É um livro escrito por Robert Hagstrom, O Jeito Warren Buffett de Investir. Foi um livro que me tranquilizou a respeito da estratégia que eu deveria seguir para ter sucesso no longo prazo. Foi nesse livro que eu comecei a prestar atenção no Value Investing e no Buy and Hold. Porém, Warren Buffett é um investidor no mercado norte-americano. Eu queria uma referência brasileira a respeito dos investimentos. Foi então que eu encontrei a referência para o livro do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações. É um livro voltado para a realidade brasileira. Isso também ajudou a sedimentar a minha estratégia de investimentos baseada em comprar ativos geradores de renda passiva. Então eu criei coragem para ler esse tijolo aqui, O Investidor Inteligente, escrito por Benjamin Graham, simplesmente o pai do Value Investing. Foi aí que eu sedimentei para valer que eu seguiria na estratégia de comprar bons ativos, de preferência com preços descontados. Na época em que comecei a investir em renda passiva, em comprar ativos geradores de renda passiva, como são
as ações das empresas que distribuem dividendos e como são os fundos imobiliários, sequer havia uma grande referência escrita sobre fundos imobiliários. Então eu tive que ajudar a preparar o primeiro livro da Suno sobre fundos imobiliários, que foi o Guia Suno Fundos Imobiliários, escrito pelo professor Baroni e pelo Danilo Bastos. Eu creio que com esses 4 livros, todo investidor encontrará um bom caminho para percorrer, mesmo que seja um caminho específico. Qual é a vantagem de estudar por livros ao invés de estudar apenas por referências da internet com vídeos? É que nos livros o material é editado, revisado. Ele tem que ter um processo de qualidade para garantir que as informações serão perenes. Então você não aprende na vírgula a respeito dos livros, mas você aprende o básico, o essencial, aquilo que vai estruturar o seu caminho, a sua jornada. E a partir da leitura desses livros e outros que surgiram depois, que felizmente eu ajudei a editar ou escrever, você vai criar referências para poder analisar quem fala alguma coisa coerente na internet, quem faz um vídeo que pode acrescentar na sua jornada e quem fala asneira, quem fala bobagem, quem fala alguma coisa de modismo, quem fala alguma coisa com algum viés que a gente não sabe qual é, alguma coisa indireta que querem empurrar para a gente. Você precisa criar referências clássicas e básicas para poder fazer a sua curadoria para consumir conteúdo na internet. Então vamos para o segundo ponto do seu comentário sobre ser 100% fundos imobiliários ou sobre diversificar a carteira. Aqui eu vou dizer o seguinte, não existe um caminho certo e absoluto. Existem várias alternativas para você seguir em frente e vários caminhos conduzem à independência financeira ou pelo menos a um patamar de tranquilidade. Eu conheço gente super conservadora e super desconfiada que não acredita em nada de bolsa de valores, não acredita em nada de produtos de renda fixa dos bancos e coloca todo o dinheiro que economiza na caderneta de poupança. E não adianta argumentar contra. A pessoa mês após mês coloca o dinheiro na caderneta de poupança. E você quer saber o resultado? Essa pessoa está tranquila, está satisfeita, ela tem um bom dinheiro acumulado na caderneta de poupança ao longo dos anos, chegou numa idade mais avançada e essa pessoa, que eu estou pensando nela, mas não vou dizer o nome, já tem um bom dinheiro guardado, mais dinheiro do que está acostumado a gastar. Então essa pessoa está tranquila, a estratégia dela deu certo, ela seguiu com afinco. Mas a gente sabe que se ela tivesse investido em fundos imobiliários, por exemplo, provavelmente ela estaria melhor do que se tivesse apenas investindo, guardando dinheiro na caderneta de poupança. Mas isso é de cada um fica tranquilo com a própria estratégia. O importante é ter uma estratégia que dê certo. E várias estratégias dão certo. Nesse sentido, o professor Baroni notoriamente tem uma carteira de renda variável concentrado em fundos imobiliários. Ele é 100% fundos imobiliários e ele dorme tranquilo com isso, ele é especialista nisso, ele domina esse assunto. Não tem por que ele se aventurar em outros tipos de ativos, em investir em ações de empresas que pagam dividendos. Ele sequer investe em fiagros. E eu sou diferente, eu tenho uma carteira mais diversificada. Eu tenho sim fundos imobiliários na carteira, de tijolos e de papéis, mas eu tenho fiagros também, eu tenho ações de empresas que pagam dividendos, eu tenho títulos do Tesouro Direto de longo prazo, eu tenho alguma coisa em CDBs, alguma coisa no Tesouro Selic. A minha carteira é mais diversificada porque é assim que eu consigo dormir, porque a minha estratégia é baseada na tranquilidade. Eu sei que eu não vou ganhar a Copa do Mundo, mas se eu ficar bem classificado num campeonato por pontos corridos, eu não vou cair para a segunda divisão, quem sabe eu vou me classificar para a Copa Libertadores, porque eu estou em busca da liberdade financeira. E o que eu posso revelar para você é que a minha estratégia está dando certo. Na verdade, já deu certo. Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar, porque é um desafio intelectual que me mantém vivo, aceso,
Mas se eu quisesse parar com todos os compromissos, eu já poderia, felizmente, eu já tenho renda passiva para cobrir os custos da minha família e ainda sobra uma boa porcentagem para continuar reinvestindo. No entanto, eu não me sinto velho, não me sinto ultrapassado, eu sigo em frente porque eu tenho amigos na Suno Research, pessoas que eu quero ajudar porque são pessoas que me ajudam muito também. Entretanto, a carteira de investimentos é como uma adega de vinhos. Cada um deve compor a sua em momentos diferentes. Por isso, não se deve mostrar a sua adega de vinho para todo mundo. Você não coloca seus vinhos no jardim da casa para tomar sol, para tomar chuva. Você guarda os seus vinhos embaixo da escada, no porão ou em algum móvel de madeira bem protegido. Quando vem algum amigo na sua casa, você até mostra o que você tem, você confia nessa pessoa. Por isso eu não mostro o meu portfólio publicamente. Eu guardo para mim, porque a minha estratégia é pessoal. E vamos ao terceiro ponto do seu comentário sobre comprar fundo bom e caro versus comprar fundo barato e ruim. A resposta está óbvia, você precisa comprar um fundo bom que tenha o critério da margem de segurança oferecida por um desconto em relação ao valor patrimonial. A grande referência para fundos imobiliários é a relação entre o preço da cota e o valor patrimonial da cota. Você precisa incluir na análise a qualidade do rendimento, se o rendimento é constante, tem um bom histórico, se ele compete com os títulos de longo prazo do Tesouro Direto, por exemplo. É preciso analisar se o fundo imobiliário tem uma boa liquidez, porque liquidez é fundamental para investidores conservadores e defensivos que investem com os preceitos do Value Investing, do Buy and Hold, comprar com desconto e segurar pelo tempo necessário. Para pequenos investidores, a liquidez é importante, assim como o valor patrimonial, assim como o patrimônio líquido dos fundos imobiliários. Quanto maior, melhor. É preciso estabelecer filtros para selecionar os melhores fundos imobiliários. E se o filtro indica que não tem momento de compra naquele mês, paciência, coloque o dinheiro numa reserva para oportunidades ou numa reserva para emergências, mas sempre tem algum fundo bom com um preço interessante para ser adicionado na carteira. Isso eu posso garantir. E o quarto ponto é sobre se já deveria ter começado a investir porque agora você está atrasado. Sinceramente, é óbvio que quanto mais cedo você começa a investir, mais os juros compostos vão ajudar você a chegar mais cedo na independência financeira. Mas nunca é tarde para começar a investir em fundos imobiliários e outros ativos geradores de renda passiva. Mesmo que você tenha alcançado a casa dos 40, 45, 50 anos, se você tem que trabalhar até os 65 para se aposentar pela Previdência Social, você tem aí 10, 15 anos de jornada para alcançar a independência financeira investindo em bolsas de valores. E se você já passou dos 65 anos ou dos 70 anos de idade, você também pode começar a investir em fundos imobiliários com uma parte pequena do seu portfólio para você aprender algo novo, porque estudar investimentos vai criar novas conexões mentais, vai manter você ativo, vai te ajudar a estabelecer novas metas. No mínimo, você vai aprender algo que você vai poder passar para frente para seus sucessores. Sempre é bom começar a investir em ativos geradores de renda passiva. O melhor dia foi ontem, o segundo melhor dia é hoje. Não deixe para depois de amanhã. Comece amanhã no máximo a investir em ativos geradores de renda passiva. E agora chegamos naquela questão sobre seguir ou não um analista profissional, contar ou não com suporte para investir ou estudar por conta própria. E essa resposta também é óbvia. É muito melhor contar com um analista profissional para te dar suporte nas suas escolhas. Embora a escolha final seja de cada um, seja sua, você precisa de referências de pessoas que passam mais tempo do que você estudando o assunto. Eu falo por mim, depois de tantos anos investindo e estudando sobre o mercado financeiro, modéstia à parte, eu consigo analisar bons papéis
e bons ativos para a minha carteira, mas eu faço isso para mim. Não é algo que eu faça para os outros, mesmo trabalhando na Suno, porque o meu papel na Suno não é esse. O meu papel é criar conteúdo e dar suporte para a educação financeira. Você pode reparar que eu não comento sobre ativos específicos nas minhas publicações. Esse papel, por exemplo, é do professor Baroni. E por mais que eu estude sobre fundos imobiliários, eu nunca vou superar o professor Baroni no quesito de analisar fundos imobiliários. Ele sempre será melhor do que eu. Ele é uma ótima referência para mim e para muitas pessoas que estão no mercado. Da mesma forma, eu nunca vou conseguir superar o Thiago Reis, por exemplo, na análise de ações de empresas que pagam dividendos. Ele faz isso há muito mais tempo do que eu. Eu consigo analisar para mim, mas eu pego as referências dele e do time dele, porque o Thiago Reis e o professor Baroni trabalham em conjunto com uma equipe treinada constantemente na Suno Research. E aqui eu preciso sim fazer uma defesa enfática da Suno Research. Ela presta um serviço relevante para a comunidade de investidores no Brasil. Eu não vou dizer que o serviço da Suno é barato, porque a palavra barato está associada à falta de qualidade. E o serviço da Suno tem ótima qualidade. Então, o que eu vou afirmar é que o serviço da Suno tem uma ótima relação entre custo e benefício. O benefício que você obtém ao assinar com a Suno, por exemplo, é enorme. Então, não vale a pena você tentar fazer tudo sozinho, analisar fundo, analisar empresas e decidir tudo por conta própria. A decisão final é sua, mas você pode contar com o embasamento de profissionais que fazem isso diariamente. Nós estamos completando 9 anos no mercado. Nós não mudamos a nossa estratégia ao longo desse tempo. Nós sempre defendemos o Value Investing e o Buy and Hold. A gente não entrou em modismo, a gente não entrou no comentário para criptomoedas, por exemplo. Nós sempre visamos proteger os investidores. Sim, nós temos uma postura mais conservadora, mais defensiva, mais baseada em ativos que geram renda passiva, porque nós sabemos que essa estratégia no longo prazo dá certo. E por fim, André, você queria ter fé para ter certeza de que tudo vai dar certo ao investir em fundos imobiliários. Essa fé eu não posso te emprestar, eu não posso te dar e ninguém pode fazer isso por você. O que eu posso afirmar, pelo meu conhecimento, pelo meu caso, é que isso está dando certo para mim. Eu sei que está dando certo para o professor Baroni, eu sei que está dando certo para o Thiago Reis, eu sei que está dando certo para o Felipe Tadebaldi, eu só citei 3 pessoas da Suno. Mas eu sei que está dando certo para vários anônimos que investem regularmente. O importante é começar. O bom é melhor que o perfeito. Você começa alguma coisa boa que pode ser aprimorada, mas se você esperar o momento certo para fazer algo perfeito, isso nunca vai acontecer. Então, o conselho é o seguinte: comece a fazer aportes regulares, siga em frente. Está com medo no começo? Não faça um aporte com dinheiro que pode te faltar no curto e no médio prazo. Coloque em bolsa somente aquele dinheiro que não vai te faltar para uma emergência. Assim você não se preocupa tanto e vai ganhando confiança para entender o mecanismo da renda passiva, do reinvestimento, e você vai entendendo a mecânica dos juros compostos. Chegará um momento em que isso é irreversível e você terá as convicções para seguir em frente. Eu li o seu desabafo e espero ter ajudado. Já falei demais para uma edição do Filosofando. Eu agradeço você, André, que me acompanhou até aqui. Agradeço vocês que acompanharam essa resposta para o comentário do André. E no mais, um grande abraço e até a próxima.